Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o diretor de operações do SERPRO, Nivaldo Venâncio, e o coordenador de tecnologia, também do SERPRO, José Maria Leocádio. O tema da nossa conversa vai ser o software livre e o governo eletrônico, dois temas bastante atuais que serão discutidos no 3º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, que o SERPRO está promovendo aqui em Brasília, nos dias 18 a 20 de agosto próximos, na Escola Fazendária, na Administração Fazendária, na ESAF, aqui em Brasília. Muito obrigado por terem atendido o nosso convite. E eu começo perguntando a Nivaldo. Nivaldo, qual é o tema principal do Congresso? O tema principal é o software livre e o governo eletrônico, com um subitem que é a chamada computação em nuvem. A computação em nuvem, o termo nuvem surge da internet. A internet sempre foi pensada como uma grande nuvem onde trafegam as informações. E a computação em nuvem é um novo modelo de negócios e de utilização dos recursos computacionais. No modelo tradicional, o nosso telespectador adquiria os seus insumos de hardware, o seu computador. Se necessitasse usar uma planilha eletrônica, um editor de texto, teria que adquirir licença de software, instalar no seu computador. E se é uma empresa, pagar licenças anuais, evolução do produto, manutenção, customizações. No modelo novo, se pagará pelo serviço, ou seja, se eu necessitar em minha casa utilizar uma planilha eletrônica, eu acesso a internet, utilizo um dos vários programas de editores de texto, ou planilha eletrônica, ou qualquer outro tipo de aplicativo, pago pelo tempo de uso, como já pagamos uma série de outros serviços, energia elétrica, água, uma série de outros serviços que usamos em casa, pagando pela utilidade efetiva. A computação, então, ela avança para isto. Essa é a tendência do futuro. A cloud computing. Exatamente. Ou seja, quer dizer, quando se fala em computação em nuvem, é porque os recursos computacionais que eu vou utilizar estarão na nuvem, estarão em algum outro local físico, não necessariamente na minha residência ou na minha empresa. Eu acessarei esse serviço através dos vários dispositivos de acesso à internet que haverá. A tendência é de que todos os eletrodomésticos tenham também acesso à internet no futuro. Então, a partir de qualquer ponto de acesso à internet, eu acesso a algum outro serviço que está disponível. Hoje já existe algum modelo de negócio nesse sentido. A Google usa, a Amazon.com, a grande vendedora de livros, CDs que existe nos Estados Unidos, já utiliza esse modelo de negócio também. E no Brasil nós estamos avançando, utilizando os recursos computacionais de governo, ou seja, compartilhando os recursos que o governo tem. Nós já fazemos isso, por exemplo, em relação ao Banco do Brasil. O site backup, a contingência dos recursos computacionais do Banco do Brasil hoje estão no SERPRO. Em contrapartida, nós vamos utilizar os recursos computacionais do Banco do Brasil em São Paulo para fazermos as nossas contingências. Então, essa é uma tendência também de governo no futuro, já presente, no futuro muito mais ainda, de que nós compartilhemos os recursos computacionais, os aplicativos, inclusive os esforços de desenvolvimento de novos sistemas. Leocádio, como vai ser o Congresso? Como está organizado? Quem participa? Quanta gente vocês estão esperando? Fala um pouco da organização. Ok. Ele vai ocorrer aqui, como você já disse, na Escola Superior de Administração Fazendária, né, a ESAF. Ele é um congresso internacional. Né? Estima-se que em torno de 5.000 pessoas estarão participando desse congresso. Esse congresso ele tem uma participação, o público-alvo, né? São as comunidades de software livre, os técnicos e gestores de TI dos governos, né? Tanto nas esferas federais, estaduais e municipais. E o congresso ele é hoje considerado o maior congresso de software livre gratuito do país. Né? No congresso em si, nós vamos ter alguns eventos paralelos, como o evento do Sebrae para empreendedores. Existe uma tenda cultural, né, também nesse voltada para a juventude? Voltada para a juventude. Um software que o SERPRO disponibilizou na comunidade de software livre chamado Demosele. Ele vai ter um evento mostrando cases do Demosele também, um evento paralelo ao CONSEG, na verdade, simultâneo. Né?
vai ter algo que a gente chama de Unconference, que é uma desconferência em português, onde é um espaço mais livre para as pessoas estarem discutindo e compartilhando informações de software livre, compartilhando soluções, né? A ideia do evento em si é ser um congresso com o tema, como o Nivaldo citou, um eixo computação em nuvem, né? Serviços em nuvem, e voltado para compartilhamento de informações ligadas ao conceito de software livre e governo eletrônico. E vocês estão na expectativa de receberem caravanas de estudantes de todo o país? De todo o país. O Jardim Botânico tem uma estrutura onde as pessoas podem ficar acampadas. Por coincidência, o Jardim Botânico é vizinho à ESAF, então vai facilitar bastante. Você já estudantada que quiser participar, ainda está em tempo de se inscrever e tomar o rumo de Brasília. Exatamente. No site www.conseg.gov.br tem as instruções de como você conduzir uma caravana para participar do evento. Universidades públicas federais também estão encaminhando, não apenas estudantes secundaristas. Então, assim, atinge um público muito eclético o evento. Nivaldo, e como é que está esse confronto entre o software livre e o software chamado proprietário? O conceito, até para conhecimento do nosso telespectador, software proprietário é aquela licença tradicional, onde que a gente adquire quando adquire um computador novo ou quando precisa de algum aplicativo, editor de texto, planilha, qualquer outro tipo de aplicativo que a gente utilize no dia a dia. Paga-se uma licença, normalmente paga-se também evolução desse produto. Esse é o modelo tradicional. O software livre não necessariamente é gratuito, mas ele me dá o direito de copiá-lo, distribuí-lo, coisa que eu não consigo no software proprietário. Se eu adquirir uma licença para uma dada empresa, eu não posso ceder essa licença, mesmo que eu tenha adquirido, pago por isso, eu não posso ceder essa licença. No modelo de software livre eu posso fazer a cedência. Mas o software livre pode ser pago também, não é gratuito? Na verdade, muda-se o modelo de negócio, do pagamento de licença para o pagamento de serviço. Evidentemente que no caso corporativo, quando nós adquirimos qualquer produto, nós precisamos manter um contrato de manutenção, de suporte, de evolução do produto. Só que esse custo hoje no software proprietário ele é muito alto, porque nós temos que pagar um valor pesado em licença. Essa licença tem que ser amortizada em vários anos. E muitas vezes ficamos reféns da tecnologia, não temos a possibilidade de migrar para outras plataformas tecnológicas, ou para fazermos isso tem um custo muito alto. No modelo de software livre, como há também o desenvolvimento no modelo de colaboração, eu tenho uma possibilidade mais rápida de mudar de plataforma tecnológica a custos menores. Tenho também a possibilidade, por ter acesso ao código-fonte do produto, de modificá-lo, de melhorá-lo, de otimizá-lo no seu dia a dia, no uso. O Zé Maria, ainda há poucos dias, me citava um caso de uma rotina que era executada em 80 minutos, que ao poder manusear o código em plataforma aberta, reduziu esse tempo para 5 minutos. Então vejam que a plataforma aberta me dá muito mais condições de otimizar o uso da ferramenta, de reduzir os custos com a tecnologia e de poder migrar e integrar as informações de forma mais rápida. Um dos grandes problemas que o governo brasileiro hoje enfrenta é a diversidade de plataformas tecnológicas que não conversam uma com a outra, a dificuldade de extrair informações dessas diversas plataformas tecnológicas. Isso não é um processo muito fácil e muito rápido de fazer e é muito caro, evidentemente. Nós temos um legado em sistemas desenvolvidos de mais de 40 anos. Para mudar essas plataformas não é um processo rápido, fácil e barato. Eu queria complementar fazendo um link com a computação em nuvem, né, e o software livre. Na verdade, assim, quando nós falamos de serviços em nuvem, e o Nivaldo citou bem aqui exemplo de planilhas e editores de texto que estão numa nuvem, você não necessariamente tem que estar adquirindo esse produto, personalizando esse produto dentro da sua empresa ou da sua casa. Né? Você estaria usando o serviço. Então, o que está por trás do serviço é transparente para o usuário. Então, assim, e aí o que o governo está pensando na direção de futuro, na direção de longo prazo, é que por trás desse serviço esteja software livre. Certo. E eu pergunto, o Nivaldo tocou rapidamente no assunto que vocês já estão fazendo uma parceria com o Banco do Brasil. Correto. Mas nós ainda estamos, o Brasil enquanto país,
estamos bastante iniciantes nesse processo. Não, pelo contrário, o Brasil até em plataforma aberta, em software livre, é um dos países mais desenvolvidos hoje. O governo brasileiro tem um comitê de implementação do software livre, que casualmente é dirigido pelo presidente do SERPRO, com a participação de representantes de todos os órgãos públicos. Neste comitê, então, se traça políticas para a implantação dentro do governo federal da plataforma aberta, troca-se experiências, se compartilha recursos, se compartilha produtos, né? Se faz desenvolvimento colaborativo. Nós temos hoje uma parceria muito forte com vários entes de governo, com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com a DataPrev, DataSUS, em suma. A tendência daqui para frente é que esses órgãos públicos eles voltem às suas políticas de tecnologia para uma política única de governo, compartilhando seus recursos computacionais, compartilhando sistemas e compartilhando, inclusive, o esforço de desenvolvimento, porque não é justo com a cidadania, que é quem paga tudo isso, que nós gastemos os mesmos recursos para desenvolvermos as mesmas coisas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica. Claro. Hoje nós desenvolvemos, por exemplo, um correio eletrônico agenda e catálogo, que estamos disponibilizando para os outros órgãos públicos. Ou seja, não terão que pagar novas licenças, pagar novos recursos computacionais para desenvolver um produto que o SERPRO já tem, que já veio também de outros desenvolvimentos públicos estaduais, que está sendo cedido para os entes de governo. E isso é uma característica que o mundo inteiro já percebeu. Esse congresso é um congresso internacional. Mais de 17 países já confirmaram a participação esse ano, né? Apenas a Coreia do Sul está encaminhando ao evento 10 sul-coreanos para participar. E existe uma relação entre, vou dar um exemplo, Brasil e Coreia do Sul, de compartilhamento de informação, onde brasileiros foram recentemente à Coreia do Sul entender como funciona governo eletrônico na Coreia do Sul, que é um dos países que tem isso mais adiantado no mundo, e eles, o que o Brasil tem para mostrar para um sul-coreano ou para um outro país desenvolvido, software livre. Esse é o grande interesse que países internacionais veem no Brasil. O diferencial do Brasil. E se eu perguntasse a vocês, comparativamente ao chamado grupo dos BRICS, esse grupo que está bem na moda e que o Brasil participa, que é integrado pela Índia, pela China e pela Rússia, como é que nós estamos? Estamos avançados, estamos a meio caminho, estamos na frente? O que vocês diriam? Olha, nós temos hoje o principal evento de software livre no mundo. É o Fórum Internacional de Software Livre, que aconteceu este ano em Porto Alegre, já pela 11ª edição. É um evento que reúne a maior comunidade de desenvolvedores no mundo. O Brasil, do ponto de vista governamental, é um dos países que tem esta definição do uso preferencial da plataforma aberta do software livre. Nem todos os países do BRIC têm essa definição. O Brasil, nas suas instituições acadêmicas também, tem avançado muito no compartilhamento e no trabalho cooperativo com as empresas e com os entes governamentais. Então, eu te diria que, como o software livre também como negócio, o Brasil hoje pontifica, sem dúvida alguma. É uma das tendências naturais e até também por termos entrado no ciclo tecnológico de forma um pouco mais tarde e também porque tecnologia exige investimentos pesados e a plataforma aberta, esses investimentos são menores, o Brasil acabou se desenvolvendo e criando um grande expertise nessa área, não é? E, Leocádio, você citou a Coreia do Sul como um exemplo de governo eletrônico. O que é que nós podemos aproveitar da experiência da Coreia do Sul e introduzir aqui para favorecer uma agilização nas práticas do governo no Brasil? Justamente computação em nuvem. Então, assim, essa ideia de computação em nuvem, ela tem sido trabalhada dentro do SERPRO, né? Falando do SERPRO como um dos organizadores do evento Conseg 2010 junto com a ESAF, né? O SERPRO é parceiro da ESAF, a realização do Conseg é da ESAF. O SERPRO, do ponto de vista tecnológico, né? Que é a expertise, o próprio nome do SERPRO de Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, serviço para os cidadãos está no cerne do SERPRO. Essa parte de disponibilizar serviços para o cidadão, que é usando tecnologia, que é governo eletrônico, uma das definições de governo eletrônico é essa, disponibilizar serviços de TIC, né?
para cidadãos na forma de uma nuvem, disponibilizar serviços numa nuvem. Um dos grandes serviços que a Coreia do Sul presta para a população de governo eletrônico é em cima de uma nuvem. E eu pergunto, isso é uma coisa para médio prazo, para longo prazo ou é para já? É para médio prazo. Né? Quando você fala médio prazo, o quê? Quantos anos? No próximo ano. No próximo ano? No próximo ano. Em 2011, a gente estaria com serviços sendo disponibilizados. E o SERPRO vai precisar importar um provedor enorme que dê sustentação a essa nuvem? Não, a ideia... Como é que é? A ideia é que a gente já tenha um serviço, que é o serviço de correio, né? Um concorrente, entre aspas, do Gmail, do Yahoo, um serviço de correio disponibilizado em uma nuvem ainda esse ano. Então, mas apenas um serviço. Mas eu acho que isso vai se proliferar no próximo ano, né? E para isso a infraestrutura que a gente tem seria utilizar a internet como ela é hoje. Não haveria necessidade de você expandir isso mais do que o que você já tem hoje, até porque empresas privadas já prestam esse tipo de serviço numa nuvem. E eu pergunto, agora mesmo eu estava lendo no noticiário que alguns países árabes estão muito preocupados com o BlackBerry, esse equipamento, enfim, porque ele seria infenso a um controle pelos órgãos de segurança. De tão seguro que ele é, paradoxalmente, ele geraria o risco de atentados, de terrorismo. Esse tipo de nuvem, essa nova etapa da informática, ela é mais segura? Por exemplo, os hackers não poderão penetrar nessa nuvem e obter informações sigilosas ou privadas dos usuários? Boa pergunta. Um dos pilares da computação em nuvem é você manter a privacidade do usuário. Esse exemplo que você citou do BlackBerry é porque ele criptografa os dados. Esses dados são criptografados de uma forma muito forte, que você não consegue reverter a criptografia disso, e determinados países querem ter controle sobre essa criptografia, né? Um terrorista pode estar encaminhando informações de forma muito forte que você não vai poder quebrar, que você não vai poder reverter e identificar uma ameaça. Então, no modelo de nuvem, onde você vai estar colocando o seu dado não apenas no seu computador, mas distribuindo ele para um local onde você não sabe aonde está, né? Isso a gente chama de uma nuvem pública, né? Mas as nuvens também podem ser privadas. Então, assim, uma das soluções, a solução acho que seria mais simples, seria eu responder da seguinte forma. O governo vai proteger os dados dos cidadãos brasileiros colocando em uma nuvem privada. Ou seja, nessa nuvem privada, todos os dados que não são públicos, muitos dados dos brasileiros são públicos, mas obviamente eles não podem ser adulterados, né? Então, assim, tem que se cuidar para garantir que a confiabilidade da informação seja mantida numa nuvem pública. Você acha isso factível? Eu acho isso factível. E como uma pessoa do meio, você não considera isso censura ou uma intervenção indébita do Estado no mundo privado? No mundo privado não, porque, veja, o governo hoje ele já disponibiliza as informações de forma pública. Então você consegue tirar uma certidão negativa informando o CPF e a partir do momento que você informa o CPF, você tem o nome da pessoa. Então, assim, alguns dados do governo, o portal da transparência é outro exemplo. Os dados são da população até de uma forma de você prestar contas do que está acontecendo. O que empresas como o SERPRO, Dataprev, Banco do Brasil, Caixa, entre outras, as Forças Armadas, a Presidência, tem que estar conscientes é que o dado não pode ser alterado e a privacidade do cidadão tem que ser. Tem que ficar garantido. Tem que ficar garantido, Vocês se colocam, por exemplo, hoje em dia dizem que a internet, por sua própria natureza, é um meio incontrolável, né? E muitos acham que qualquer tipo de controle cheira a censura, né? Mas como evitar que na rede mundial se continuem cometendo fraudes, crimes de diversas naturezas? Quer dizer, como é que vocês que são do ramo respondem a essa questão, que é uma questão hoje universal?
todo modelo novo de tecnologia, ele acaba gerando, por consequência até, mudança de comportamento, né? Mudança da própria relação da pessoa com a vida. Se nós pensarmos de que o celular é uma coisa de 15 anos, por exemplo, né? A TV digital é a coisa que está acontecendo agora, a internet também é uma coisa muito recente, mas todas essas mudanças tecnológicas tiveram um impacto na vida da pessoa muito grande. No passo seguinte vem a legislação, vem os limites desse processo, né? Então nós ainda estamos caminhando, principalmente em relação à internet, na consolidação das leis, das responsabilidades, dos limites de como a tecnologia é utilizada e da relação da pessoa, inclusive, com a tecnologia. Então esse é um processo que ele acaba acontecendo depois. É assim na vida, né? A tecnologia chega primeiro, depois vem uma legislação que regula todo esse novo meio. E assim vai acontecer com a internet, assim vai acontecer com a computação em nuvem. Quando nós linkamos governo eletrônico e software livre, é porque hoje é uma necessidade em qualquer país a transparência da coisa pública, a informação ao cidadão e o acesso mais fácil da cidadania aos serviços de Estado, né? O ideal é que nós, a partir de um número, nós tenhamos acesso aos serviços de saúde do Estado, à educação, às questões de aposentadoria, às questões previdenciárias, a qualquer tipo de serviço que o cidadão precise. Nós vamos caminhar para isso. Isso é uma necessidade da cidadania e isso também acaba sendo um compromisso de Estado. Evidentemente que nós, que somos profissionais de tecnologia, sabemos também que não é um processo que depende apenas da vontade e da definição política de onde nós queremos chegar. É um processo que leva tempo, como eu já citei antes. Nós trabalhamos com mais de 40 anos de legado tecnológico, escritos nas mais variadas plataformas tecnológicas, com muita dificuldade de integração da informação. É todo um esforço gigantesco dos entes de Estado, das empresas públicas estatais, para extrair essas informações e torná-las acessíveis à população como um todo. Então, também é um processo. Mas o que é positivo é que o ciclo tecnológico hoje ele é cada vez mais curto. Então, o que antes nós levaríamos 10 anos para conquistar, nós conquistamos hoje em 1 ano. Quando o Zé Maria fala que isso estará disponível dentro de 1 ano, 1 ano do ponto de vista tecnológico é muito tempo, é muito tempo. É porque também nós estamos tendo esses ganhos que a tecnologia propicia, né? E esse ciclo tecnológico mais curto também leva a novos serviços, né? novas potencialidades, à informação, a tudo, afinal de contas, tudo é informação para a cidadania, não é? Para o cidadão que está em casa assistindo, o que interessa para ele é o que isso muda na minha vida. O que isso vai propiciar que eu tenha uma melhor relação com o Estado e com aquilo que me é de direito. Evidentemente que nós estamos avançando para um processo em que, a partir de um número, o cidadão terá acesso necessariamente às informações e aos serviços de Estado. Isso é que é necessário. Só complementando, utilizando a infraestrutura que a gente já tem hoje. Então, assim, o Nivaldo falou aqui no começo dos modelos, né? Então, assim, acho que a gente poderia resumir a computação em nuvem em 4 modelos. Modelo de infraestrutura é um modelo elástico, é um modelo que permite você aumentar ou diminuir a sua capacidade de acordo com a sua demanda. Um modelo de acesso seria a internet, e não uma outra rede, a internet. Um modelo de aquisição seria serviço, falar de serviço. E um modelo de comercialização, ou modelo de negócio, seria pagar pelo uso, como o Nivaldo citou. Então, assim, essas 4 características daria para a gente ver aonde que se encaixaria a computação em nuvem, e é isso que vai estar sendo discutido durante o Consege. Quem quiser maiores informações deve acessar que site? www.consege.gov.br. Vamos repetir, www.consege, com GI no final, .gov.br. Lá tem, inclusive, oficinas de capacitação, né? Ele é um evento também que não é apenas informativo, ele permite que pessoas se capacitem nas oficinas, são mais de 60 oficinas relacionadas a software livre, computação em nuvem, etc. E mais de 60 palestras também ocorrendo em paralelo lá no evento, mais aqueles eventos que eu já citei aqui simultâneos. Muito obrigado pela entrevista. Como vocês puderam perceber, eu entrevistei os 2 dirigentes do SERPRO, o Nivaldo Venâncio e o José Maria Leocádio, sobre o próximo Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, que vai acontecer nos próximos dias 18 a 20 de agosto, aqui em Brasília,
na Escola Fazendária da ESAF, né? Da Escola de Administração Superior da ESAF. Isso. Os telespectadores que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem fazê-lo acessando o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Até um próximo Cidadania.